Olá, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Nós estamos aqui então para encerrar essa série de mensagens sobre o arrebatamento da igreja. O título original, Passará a Igreja pela Grande Tribulação, dividimos em 4 partes. E em cada parte a gente procurou, eu dividi como perguntas, você vai ter como se fosse um livro, respondendo sobre as principais perguntas e dúvidas e as oposições que aparecem contra a palavra do Senhor naquilo que se refere ao arrebatamento da igreja. Então, nós estamos aí colocando para você de uma forma que você possa entender com os textos e procurando explicar sempre pelos originais da palavra do Senhor. Na congregação nós ministramos a palavra, mas eu resumi bastante por causa do tempo. Aqui você terá um pouco mais de tempo, até porque você pode pausar e assistir em várias partes, né? Dependendo da sua disponibilidade de tempo. Ele é grande, porque o tema é grande. Eu quis realmente, quando Deus me tocou de falar desse assunto, eu resolvi fazer bem mais do que aquilo que a gente já estava acostumado a fazer, sempre simplificando e deixando as pessoas com muitas dúvidas. E como tem surgido bastante objeções contra o arrebatamento da igreja, a gente precisou fazer uma avaliação melhor. Então, o tema todo foi respondendo 10 perguntas e a proposta, né, a resposta de 10 perguntas e mais depois análise de 1 Tessalonicenses 4:13 ao 18. Então, eu respondi. Na primeira parte, nós respondemos a primeira pergunta. O que é a grande tribulação e quando ela começa? A segunda, passará a igreja pela grande tribulação? A gente começou a dar uma noção sobre isso. Na segunda parte da mensagem, nós respondemos, o arrebatamento é uma revelação do Novo Testamento? O arrebatamento, a quarta pergunta, o arrebatamento é uma doutrina escatológica que surgiu em 1827 e que possui apenas 195 anos, como andam alardeando aí na internet? Ainda na segunda parte, respondemos a pergunta, qual é o significado da palavra arrebatados no original grego do Novo Testamento? Hoje a gente vai fazer só uma rápida lembrança sobre ele, mas o texto mesmo, bem explicadinho, está na segunda mensagem. Então, aconselho você a ouvir todas elas antes de assistir essa última agora. E na terceira mensagem, nós respondemos a pergunta, na terceira parte. Há necessidade de um intervalo profético entre o arrebatamento e a volta gloriosa? A sétima pergunta, como entender 1 Tessalonicenses 4 e o problema de Mateus 25? E também respondemos a oitava pergunta, quais são os efeitos positivos da doutrina do arrebatamento antes da grande tribulação? E nessa, a partir de agora, nós vamos responder aqui duas perguntas, as duas últimas perguntas. Qual a importância escatológica da iminência do arrebatamento da igreja e quais as principais diferenças entre o arrebatamento e o retorno de Cristo? E depois nós vamos então comentar 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Então assim nós vamos partir, depois eu lerei o texto, como já foi lido diversas vezes, eu lerei o texto quando for o momento de ensinar. Então vamos lá. Nona pergunta. Qual é a importância escatológica da iminência do arrebatamento da igreja? O foco principal no debate sobre se o arrebatamento é iminente, iminente quer dizer que ameaça acontecer em breve. Nós temos que nos concentrar nas passagens bíblicas que elas enfatizam essa verdade. Então você tem que fazer uma análise homilética dela. O pastor Wayne Brandle, no seu livro Evidências Bíblicas da Iminência do Arrebatamento, de junho de 2001, ele oferece 4 princípios muito importantes que nos ajudam a estabelecer os parâmetros, né, as especificações desta palavra. Então, para a gente verificar se realmente está dentro da escritura, dentro do contexto teológico, escatológico, bíblico, nós temos que então analisar, e aqui ele estabelece 4 princípios que vão nos ajudar nessa missão. Primeiro, a passagem, ela deve falar do retorno de Cristo como acontecendo a qualquer momento. Segundo, a passagem, ela deve falar da volta de Cristo como próxima, sem indicar qualquer sinal que antecederá sua volta, para caracterizar que é iminente mesmo, né? Se tiver intervalos, sinais, aí não é iminente. O terceiro princípio, a passagem, ela deve falar da volta de Cristo como algo que dá esperança e coragem aos crentes, sem indicar que esses cristãos passarão pela grande tribulação. Então também tem que ter isso. E por último, ela ainda tem que ter, né, a passagem, ela deve falar da volta de Jesus como fonte de esperança, sem relacioná-la ao juízo divino sobre a humanidade, na ira de Deus, na grande tribulação. Então, com base nesses 4 princípios,
Bradley identificou 7 textos da Escritura Sagrada. O primeiro foi a primeira promessa do arrebatamento feita pelo Senhor Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 1 e 2. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, lembrando que esse texto, anteriormente nas outras partes, que essa é a quarta parte da mensagem, certo? A parte final. Nas outras partes, eu analisei esse texto com vocês, no nosso vídeo, eu analisei com base nos originais do grego, do Novo Testamento. Então aqui eu não vou repetir isso, porque já foi feito até para alongar mais a mensagem. Então vamos analisar esse texto, então, segundo esses 4 critérios aí do Brindle. Primeiro, o próprio Jesus fala da sua volta no futuro. Virei outra vez. Então nós temos aí, como regra aí, falando do retorno de Cristo, é o próprio Jesus falando. Segundo, não há menção de sinais antes, exceto, claro aqui, né, você observa que quando que Jesus precisava na época voltar para o seio do Pai. E ele diz aqui, e vos levarei para mim mesmo. Né? Esse texto também a gente explicou pelo original grego. Terceiro, Jesus fala claramente que sua volta será um tempo de esperança e não de tribulação. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então ele fala que vem buscar para a casa do Pai, não para ficar aqui. Então, porque ficar aqui é característica do retorno de Cristo, do retorno à volta gloriosa no final da grande tribulação após 7 anos. Quarto, sua vinda futura aqui acontecerá sem qualquer referência ao juízo de Deus sobre a humanidade. E ele diz, para onde eu estiver, estejais vós também, que vai em conexão com aquele texto de Tessalonicenses que nós vamos ver hoje, para sempre com o Senhor. Robert Dean, ele acrescenta mais uma observação importante a respeito dessa passagem sobre o arrebatamento, com uma pergunta: para onde iremos com o Senhor quando ele voltar? Assim, o Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos 1 ao 2, claramente ele fala da partida de Jesus da terra para a habitação celeste do Pai. Lá ele fará os preparativos para a chegada da igreja e para as bodas da noiva. Então, nós vemos aí nessa situação, que primeiro acontece o arrebatamento, segue-se a purificação da noiva no tribunal de Cristo, como já isso foi abordado na parte 3, e depois acontece o banquete das bodas que ocorre no céu, antes da volta gloriosa do Senhor. No tribunal de Cristo, tudo nós demos detalhes na parte 3. O destino da igreja está no céu e não na terra, porque o texto de João, do Evangelho, estamos falando aqui do Evangelho, ensina claramente que nosso Senhor Jesus nos levará para o céu no momento de sua volta, do arrebatamento da igreja. A palavra moradas em grego, monei, quer dizer quartos, aposentos, mansão, é um lugar de morada, também um tabernáculo. A palavra levarei, o verbo grego é paralambano, que significa, tem 3 significados básicos, importantes. Tem mais, mas a gente separa sempre os 3 mais importantes. Tomar, arrebatar, levar algo para si. Receber na família, para um relacionamento íntimo. Receber perto. Então, estamos aqui diante desse ensino. Vamos lá. Um segundo texto citado por ele é 1 Tessalonicenses 1, do 9 ao 10, que está assim, que é um texto que também a gente já analisou tanto na parte 3 como também na parte 1. Ele diz assim: por quê? Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar que dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então aqui o apóstolo Paulo ele incluiu conceitos importantes sobre a natureza iminente do arrebatamento. Iminente, lembrando que é o que está próximo de acontecer. Então vamos lá. Primeiro, olhando aqueles critérios que nós aprendemos, que a passagem ela tem que falar do retorno de Cristo, falar da volta dele está próxima, não citar sinais, tudo isso. Então primeiro, Jesus retornará num futuro desconhecido. Ele fala aqui, Jesus que nos livra da ira futura. Pois Jesus voltará rapidamente, mesmo não dando nenhuma data específica, e esperar dos céus o Filho de Deus.
né? A gente só espera algo que a gente está aguardando para agora. Terceiro, o retorno de Cristo claramente é algo que os cristãos devem esperar com alegria e esperar dos céus o seu Filho. E por último, né, os salvos não precisam, aqui fazendo um parênteses aqui, os salvos não precisam viver com medo, mas aguardar e continuar trabalhando na obra de Deus, aguardando com uma alegre expectativa pelo arrebatamento da sua igreja. A vinda de Cristo, o quarto princípio aqui, para a igreja acontecerá antes da ira de Deus e do Cordeiro, como ele diz aqui no texto, Jesus que nos livra da ira futura. Então essa é um resumo aqui. O terceiro texto citado, ainda para falar sobre a importância da iminência de Jesus, do arrebatamento da igreja de Jesus, ele cita 1 Tessalonicenses 5, 4, 9, em que ele diz: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Esse texto também foi explicado nas outras partes pelo original. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam de noite. Mas nós, que somos do dia, somos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, do 4 ao 9. Então aqui o apóstolo Paulo ele aborda mais uma vez a vinda de Cristo. E está falando o quê? O dia virá repentinamente como ladrão. Irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então, quem vai ser surpreendido? Quem está em trevas, o ímpio. O segundo ponto, a vinda de Jesus está próxima e Paulo exorta a igreja a ficar atenta. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, sóbrios aqui é um contraste com aqueles que bebem, né? Porque ele acabou de citar aqui quem bebe, bebe de noite, né? Enche a cara de noite. Ele diz que o cristão, aqui já é uma analogia, mas espiritualmente e fisicamente também, né? Porque hoje em dia os cristãos colocam como pecado, né? Dizem que se você jejua, você não é guiado pelo Espírito Santo e ensinam o cristão a beber. Quer dizer, quando você vai no boteco, bebeu, traz para beber em casa, você é guiado pelo Espírito Santo. Quer dizer, isso aqui está dormindo, né? E terceiro, Jesus voltando trará libertação ou salvação e por isso os cristãos devem esperar com alegria. Então o arrebatamento não deve ser esperado com medo, que é o medo que a pessoa tem de ficar porque é por causa da vida que ela está vivendo, né? Mas nós que somos do dia, somos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. E como quarto ponto, Jesus voltará para nos livrar da ira. No versículo 9, né, que ele fala, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então o texto também deixa bem claro isso. E temos ainda o texto de Tito 2,13, um texto maravilhoso também. É um versículo só, mas é tremendo. Ele diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Tito 2,13. Mais uma vez aqui o apóstolo Paulo, então, ele enfatiza os aspectos centrais do arrebatamento da igreja, como ele fez nos outros textos sagrados que a gente tem analisado ao longo desta ministração em 4 partes. Então, primeiro, Paulo estava esperando Jesus voltar a qualquer momento, quando ele coloca aguardando. O verbo está indicando essa situação. Segundo, o apóstolo aguarda pelo arrebatamento sem esperar qualquer outro sinal que tenha que acontecer antes, como se fosse, como por exemplo a grande tribulação, né? Aguardando a bem-aventurança, esperança e o aparecimento da glória. E o terceiro ponto, o arrebatamento é chamado de bendita esperança, descrevendo claramente como um evento profético encorajador aos crentes. Então sempre a parte da mensagem do arrebatamento, ela é encorajadora para os crentes, porque a gente paga um preço muito alto para, vivendo numa sociedade corrompida e cada vez mais pior, você se manter íntegro, honesto, santo. Então é um preço alto, você não vê a hora em que o Senhor Jesus venha e resolva toda a questão. E o quarto ponto, novamente, não aparece nenhum juízo, ira ou tribulação associado ao arrebatamento. Isso estabelece uma forte diferença com o julgamento que acontecerá na volta gloriosa. A volta gloriosa, ela vem, como a gente já abordou bem nas outras demais partes, ela vem depois, no final da grande tribulação, né? Depois de passar por todo esse período. Inclusive, sobre a grande tribulação, a gente fala com mais detalhes na parte 1. E, encerrando essa parte,
essa pergunta até, né, qual a importância escatológica da iminência do arrebatamento da igreja, o Apocalipse 22, os versículos 7, 12 e 20. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Esses 3 versículos são do livro do Apocalipse. Eles destacam aspectos essenciais do arrebatamento naquele que é o capítulo final da Bíblia Sagrada. Como eu expliquei, quando nós vemos o período onde é destacado, descrito toda a grande tribulação, do Apocalipse 6 até o Apocalipse 19, ou pega uma parte do capítulo 20, mas especialmente essa parte, mas mesmo até o 20, não aparece mais o termo igreja. Ele aparece 20 vezes do capítulo 1 ao capítulo 3. Ele só vai aparecer depois no capítulo 22, quando a mensagem volta para a igreja. Uma igreja perseguida e que precisava de uma mensagem de amparo, né? Então vamos lá. Primeiro, o apóstolo João deixa bem claro que Jesus virá a qualquer momento, pois repete 3 vezes a frase, eis que venho sem demora. Segundo, embora muitos sinais são citados no livro do Apocalipse, nenhum deles será antes do arrebatamento, pois o apóstolo João diz, certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Né? Jesus só vai vir depois de cumprir o Apocalipse. Quando ele está dizendo isso aqui, então ele fala de um período anterior ao período que começa com a grande tribulação no capítulo 6, descrito a partir do capítulo 6 do livro do Apocalipse. 3. Terceiro, a realidade do retorno iminente, repetindo, é o que vai acontecer a qualquer momento. A realidade do retorno iminente de Cristo trazia grande esperança ao apóstolo João, e destinava-se a encorajar seus leitores, os cristãos que sofriam com as cruéis perseguições do imperador romano. E ele fala, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho a retribuir a cada um segundo as suas obras. E por quarto, embora o Apocalipse ele tenha muito a dizer sobre os juízos de Deus na grande tribulação, esses 3 versículos sobre a vinda rápida de Jesus falam do aspecto da esperança, o que dá apoio à ideia do arrebatamento antes da grande tribulação. Dito isso, nós temos ainda uma parte que precisa ser colocada, antes de nós entrarmos em 1 Tessalonicenses. A vinda de Jesus em 2 fases. Os pós-tribulacionistas, eles não aceitam a vinda de Jesus em 2 fases, mas dizem que o arrebatamento será junto com a volta gloriosa. Por exemplo, George Eldon Ladd diz, são todos um evento só. A parousia, o Apocalipse e a Epifania parecem ser um único acontecimento. E dividir a vinda de Cristo em 2 partes é uma inferência não comprovada. George Eldon Ladd, em The Blessed Hope, né? A Bendita Esperança, páginas 69 e 70. Entendo que esse argumento ele é justo, mas ele não é convincente. Há precedentes bíblicos para um único evento que se desenrola em várias etapas. Por exemplo, o cativeiro de Israel na Babilônia, profetizada pelo profeta Jeremias, ele teve 3 fases. A primeira fase foi no ano 605 a.C., no reinado de Joaquim, quando Daniel, Ananias, Azarias e Misael foram levados para a Babilônia, descrito lá em 2 Reis 24:14, Daniel 1, do 1 ao 3. A segunda fase, em 597 a.C., lembrando, né, que ele vai diminuindo até chegar a Cristo, no reino de Jeoiaquim, quando Mardoqueu, ou dependendo da tradução, Mordecai, e Esther foram levados à Babilônia, descrito em Esther 2, 5, 6. E a terceira fase, no ano de 586 a.C., no reinado de Zedequias, descrito em 2 Crônicas 36, do 6 ao 20, e em 2 Reis 25, quando tiveram início os 70 anos preditos de cativeiro babilônico, também descrito em 2 Crônicas 36, 21, Jeremias 25, do 9 ao 12 e Daniel 9, 2. Cada deportação ela é chamada de ida para o exílio, mas são 3 etapas de um mesmo cativeiro, não são 3 cativeiros. Então esse é um primeiro momento profético. Outro momento profético, dividido agora em 2 fases. O dia do Senhor, no Antigo e no Novo Testamento. O dia do Senhor ele tem várias fases. A primeira fase, o dia do Senhor, sobreveio a Judá e a várias nações gentias no Antigo Testamento, descrito nos livros dos profetas Amós, capítulo 5, 18, 20, Joel 1, 15 e 3, 14 e Isaías 13, 6. A segunda fase, o dia do Senhor definitivo só virá no final dos tempos, na grande tribulação,
descrito lá, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 2:2, 2 Pedro 3:10. E mesmo na segunda fase, os últimos dias, o dia do Senhor, será dividido também em duas fases. A primeira fase é o juízo da ira de Deus na grande tribulação, descrito nos capítulos 6 a 19 do livro do Apocalipse. A segunda fase será a fase de bênção do milênio, descrito no livro do Apocalipse, capítulos 20, nos versículos 4 a 6. Então, também duas fases e é um dia só. O padrão da vinda do reino de Deus também está assim. O padrão da vinda de Cristo em duas etapas ou fases é duplicado no futuro reino de Deus, que também se desenrola em duas fases. Ou seja, a primeira fase é o reino milenário, o famoso milênio, quando viveremos na terra com Cristo por 1000 anos, como eu disse, descrito no livro do Apocalipse, capítulos 20, dos versículos 4 a 6. A segunda fase é o reino eterno do novo céu e da nova terra, que serão criados. Apocalipse, versículos capítulo 21, 1 até o 22, 5. Então, em duas fases. Então, a volta de Jesus em duas fases. Como assim? A primeira fase é o arrebatamento da igreja, que é a etapa inicial da segunda vinda, né? Com textos que a gente já estudou bastante aqui, já leu e explicou, 1 Tessalonicenses 4, 13, 18, que eu vou comentar daqui a pouquinho, João 14, 1, 3 e 1 Coríntios 15, do 50 ao 58. E não é arrebatamento secreto, porque muitos ímpios verão rápido, como está escrito, né? Eles, na ironia, dizem arrebatamento secreto. Por exemplo, Lucas 17, 34 descreve: digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas, aqui tudo bem, que aqui pode um estar dormindo, né? Estarem dormindo, não vê. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Tem duas pessoas, duas mulheres estarão trabalhando juntas, uma vai e outra fica. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado, quer dizer, no campo trabalhando ou no campo jogando futebol, um vai, o outro fica, então será visto. Então não é visível para todos, mas muitas pessoas verão o momento do arrebatamento, sim, dos ímpios e dos crentes desviados. A segunda fase, e depois da grande tribulação, 7 anos depois, a volta gloriosa descrita em Mateus 24. Não são duas vindas diferentes, assim como não haverá 2 dias do Senhor ou 2 reinos futuros. É um único evento em 2 etapas. No jargão futebolístico, a gente poderia dizer que são em 2 tempos, mas é um só jogo. O primeiro tempo acontece o arrebatamento da igreja. Nos 15 minutos de intervalo do jogo, será a grande tribulação. E no segundo tempo, a volta gloriosa de Jesus. Se fosse, né, fazendo aí uma comparação. E a última pergunta, que foi prometido fazer, a 10ª: quais as principais diferenças entre o arrebatamento e o retorno de Cristo? Há uma diferença de lugar onde Cristo encontrará os cristãos. A primeira delas, há uma diferença de lugar onde Cristo vai encontrar os cristãos. No arrebatamento, os cristãos encontrarão o Senhor nos ares. Nós vamos ver isso daqui a pouco. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Jesus não virá até a terra no arrebatamento, ele vem até as nuvens. Na volta gloriosa, ele volta com a igreja e colocará os pés sobre o Monte das Oliveiras em Jerusalém. Descrito isso em Zacarias 14, do 2 ao 4, e Apocalipse 19, 14. O texto de Zacarias diz assim: e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Quer dizer, vai se rachar, né? Para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então aqui vai acontecer essa situação. Segundo, haverá uma diferença quanto a quem retira os salvos da terra. No arrebatamento é Jesus quem retira os crentes do mundo e vem buscar a noiva. João 14, 1, 2, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Na volta gloriosa, Cristo envia seus anjos para reunir seus eleitos na terra. Mateus 24, 31. Esse texto eu vou ler porque do Tessalonicenses eu vou explicar daqui a pouco, a gente vai estar lendo, então não vou precisar estar repetindo aqui. Mateus 24, 31 diz assim: e ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E há uma terceira diferença. Nós vamos aqui analisar, acredito eu, deixa eu ver, para não ficar muito longa, 7 diferenças, para a gente ver que existem boas diferenças. A terceira: há uma diferença entre quem é tirado da terra e quem é deixado na terra. No arrebatamento, os cristãos são tirados da terra, enquanto os incrédulos são deixados para trás. Lucas 17, 36, por exemplo, diz: 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado.
Na volta, os crentes vivos na terra são deixados aqui para entrar no milênio e viver 1000 anos com Cristo, enquanto os ímpios são tirados da terra para serem levados a julgamento. Texto de Mateus 13, 41, 42, 49 e 50. Vamos ler esses dois versículos, 49 e 50, que diz assim: Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, no arrebatamento da igreja, os salvos são tirados da terra, os ímpios ficam. Na volta gloriosa, os salvos que estão aqui ficam, os ímpios são tirados. Essa é uma diferença. A quarta diferença quanto a quem verá Jesus. No arrebatamento, apenas os cristãos verão Cristo nas nuvens e são afetados. Nós vemos lá o texto de Tessalonicenses que diz: seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Então, embora os ímpios vão ver, os ímpios que estiverem se relacionando com crentes que vão ser arrebatados, eles vão ver o crente ser arrebatado. Pum, sumiu. Mas eles não vão ver Cristo, correto? Na volta, todas as pessoas, na volta de Cristo, todas as pessoas verão Jesus voltando e serão afetados. Apocalipse 1:7, por exemplo, diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram. Então, até os judeus, todos verão. A quinta, há uma diferença quanto à menção do arrebatamento dos cristãos vivos. Nos textos da Escritura sobre o arrebatamento, todas se concentram no arrebatamento dos cristãos vivos na terra para encontrar Jesus nos ares. Nas passagens sobre a volta, nenhuma das passagens sobre a volta gloriosa de Jesus contém uma referência clara e indiscutível sobre o arrebatamento. Nem mesmo quando a gente analisa Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13 e Apocalipse 19, há uma única menção clara e direta sobre arrebatar os cristãos vivos para encontrar Jesus nos ares. Essa omissão ela deixa claro que a profecia de 1 Tessalonicenses 4, que nós vamos analisar daqui a pouco, não será cumprida na volta gloriosa. Esse problema escatológico e profético já fez com que vários teólogos e estudantes da Bíblia simplesmente afirmem atualmente que não haverá arrebatamento. Eles simplesmente não conseguem encaixar 1 Tessalonicenses 4. Por quê? Quando coloca esse texto junto com a volta de Cristo, ele entra muito em conflito, como a gente analisou na parte 3, né, da mensagem. Então essa é uma questão assim. É por isso que a única forma de você harmonizar as escrituras é crendo que a igreja vai ser arrebatada antes da... 1 Tessalonicenses 4 acontece antes dos eventos do Apocalipse. Há uma diferença quanto às mudanças no planeta. No arrebatamento, nenhum texto sagrado fala que o planeta sofrerá alteração topográfica. Na volta gloriosa, muitas mudanças drásticas no interior e na superfície do globo vão acontecer, como por exemplo Zacarias 14, do 1 ao 11. Ele cita essas, não vou ler todo o texto aqui, mas ele cita isso. Por exemplo, o Monte das Oliveiras vai se partir ao meio, como a gente viu esse versículo há pouco. Será criado um vale muito grande no meio, como por exemplo o Grand Canyon nos Estados Unidos. A luz do dia será 7 vezes mais forte e a luz da noite será como a do dia. Então haverá mudanças topográficas, mudanças geológicas no planeta. E a última diferença que nós vamos analisar aqui, tem mais, viu? Nós só vamos analisar 7. Há uma diferença quanto ao momento em relação à grande tribulação, que é isso que é basicamente o tema da mensagem. No arrebatamento, Jesus vem resgatar os cristãos antes do tempo da tribulação e da ira. Apocalipse 3:10, texto que foi explicado no original direitinho, na parte 2. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam a terra. Então, a promessa de Jesus que vai guardar essa palavra para toda a igreja. Na volta gloriosa, 7 anos depois do arrebatamento, Jesus vem para derrotar seus inimigos, punir os ímpios e governar o mundo no milênio. Mateus 24, 29 e 30, que diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Muito bem, agora nós vamos partir para a análise de 1 Tessalonicenses.
1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Então, esse texto que nós vamos analisar aqui, né? E a gente vai, então, versículo do 13 ao 18 por versículo. Versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ignorantes, a palavra grega é agnoel, significa ser ignorante, que não tem conhecimento por não ter estudado, ou ter aprendido. Segundo, não entender, não saber, é desconhecer. Então, sobre o tema do arrebatamento, o apóstolo Paulo fala que ele não quer que os irmãos, né, que a igreja, ficasse como está hoje, ignorante. Os que dormem, o verbo aqui é koimao. Koimao quer dizer fazer dormir, colocar para dormir. Aqui ele é uma metáfora, é uma palavra usada para explicar outra palavra, por terem semelhança. É como quando a gente diz assim, ela tem uma vontade de ferro. O ferro aqui é símbolo de força, então apenas acaba se tornando aí até um eufemismo, né? Para indicar que as pessoas que morrem salvas em Cristo é a morte do corpo físico dos crentes. Morre o corpo, mas a alma continua viva. Então ele diz, para que não vos entristeçais. O verbo lupeu, em grego, é traduzido como ficar triste, tornar triste, causar aflição, magoar. O apóstolo Paulo ele vai ensinar aqui, então, que a morte dos cristãos ela é um presente. Para os cristãos é um presente. Para os ímpios é um castigo, porque eles morrem sem a salvação em Cristo Jesus. Então, para o cristão, ela é um presente, porque você sai daqui e vai para o seio do Senhor. Ao menos 2 problemas existiam na comunidade cristã de Tessalônica. É uma cidade famosa na época, né? E populosa, ela era situada no Golfo Termaico. Era a capital do 2º distrito da Macedônia e era a residência de um governador romano. Um ensino errado, vindo de falsos mestres e falsos apóstolos, isso sempre foi um problema no seio da igreja, que dizia que somente quem estivesse vivo iria se beneficiar das bênçãos da volta de Jesus e do estabelecimento do seu reino, milênio. Que os mortos em Cristo Jesus, eles não iriam desfrutar desses benefícios, razão pelos quais, então, os cristãos de Tessalônica viviam tristes. Eles estavam tristes porque eles estavam aguardando a volta de Jesus e, de repente, o trabalho de converter as pessoas, muitas pessoas da sua família, estavam ensinando isso, né? Eles aguardavam fervorosos a volta de Jesus para aqueles dias e com medo de morrer e sem esperança para seus mortos queridos que viveram em Cristo. De que adiantou, então, né? Era a pergunta. E como eram gregos, pairava o mesmo problema dos crentes de Corinto, que tinham dúvidas sobre a ressurreição, se ela era um fato ou uma lenda. Os gregos tinham dificuldade de acreditar na ressurreição dos corpos. Então, isso já foi um problema, que assim como aconteceu em Corinto, ele teve que falar aqui, basicamente ele fala do arrebatamento em 1 Coríntios 15 lá, e vai ter aqui, só que aqui dá um detalhe maior, porque Tessalônica também acabou contaminada com esse ensinamento. Então aí o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve as palavras mais edificantes, vivas e poderosas sobre o destino de todos os crentes em Jesus Cristo, que eu passo a explicar para vocês pelo original grego do Novo Testamento, naturalmente, para basear sempre a palavra no original, né? A primeira regra de teologia diz que você não pode criar uma doutrina com base em traduções. Então aqui a gente vai para o original, que aí não tem como errar. Como os demais que não têm esperança, continuando o versículo, são os ímpios, o que o apóstolo Paulo chama de gentios que não conhecem a Deus. No capítulo 4, versículo 5, ele fala, para que andeis honestamente, para que os que são de fora e não necessitais de coisa alguma. Então, os demais, os ímpios que estão de fora, são os não salvos, os ímpios, aqueles que não serão arrebatados, que vão ficar para a grande tribulação. Pois no versículo 14 ele diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ou, como traduz a revista atualizada, trará em sua companhia. Por isso, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo são 2 dos 5 pilares do Evangelho do Reino de Deus. Nós aprendemos, primeiro, que Jesus Cristo é Deus. Segundo, que Jesus Cristo se encarnou. Terceiro, que Jesus Cristo morreu na cruz para a redenção dos nossos pecados. Quarto, que Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia. E quinto, que Jesus Cristo é o Senhor. Eu creio que poderíamos até colocar como 6 pilares, né? O 6º, como Jesus Cristo voltará. No versículo 14, então, ele diz, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E isso Paulo explica bem.
Lá em Romanos 14, 8, 9, ele coloca esta palavra. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Então, a garantia de que morrer em Cristo é um lucro. Se cremos aqui, a ressurreição, então, a gente envolve os 6 princípios, lá de Hebreus 6, né? Arrependimento de obras mortas, o primeiro. O segundo, fé em Deus. O terceiro, doutrina de batismo. O quarto, imposição de mãos. O quinto, a ressurreição dos mortos. E sexto, juízo eterno. São coisas básicas, elementares, que não podem sair da vida do cristão. Depois ele diz que tornará a trazer, né? A palavra agô significa conduzir segurando com as mãos, levando deste modo ao destino final. É uma analogia aqui, né? Conduzir, trazer para fora, guiar para fora, dirigir, trazer, levar. Um terceiro, carregar, trazer para cá, tornar a trazer com ele. Jesus então vai trazer com ele quem já morreu com ele. Mortos em Cristo. No versículo 15 ele diz: dizemos-vos pois isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem. Dizemos-vos, a palavra lego quer dizer, como traduz a Almeida Corrigida Fiel e a King James Fiel, de 1611, traduzido para o português. Falar, afirmar sobre, ensinar. Declarar, como traduz aqui a atualizada. Ordenar, explicar, contar. E um terceiro, proferir, dizer ou falar por escrito, anunciar. Pois isto pela palavra do Senhor, a palavra logos, significa palavra, decreto, significa mandato ou ordem de Deus, os ditos de Deus, a palavra de Deus, profecia do Antigo Testamento dado pelos profetas. Senhor, palavra que em diversas pregações eu ensinei, Kyrios em grego, é um título de honra ao soberano imperador romano, que usava o título de César, adorado como um deus. Os cristãos não confessavam que César era o Kyrios, mas unicamente Jesus Cristo. Jesus Cristo era o Kyrios, né? Jesus Cristo é o Senhor. E por essa causa eram mortos à espada por leões no Coliseu. Eram mortos às espadas, em diversas situações, mas muito mais no Coliseu romano, ou pelos leões da Líbia, os famosos. Essa expressão, Paulo também usa em 1 Coríntios 11, 23. Ele diz: porque eu vos recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então, veja bem, sobre esse detalhe, aqui a gente passa bem corrido, porque nós respondemos essa questão quando a gente fala o arrebatamento é uma revelação do Novo Testamento. Aqui eu explico direitinho toda o chamado do apóstolo Paulo e como Jesus trouxe revelações para ele que não tinha dado a outros apóstolos. E uma dessas revelações é o arrebatamento da igreja, correto? Ele recebe essa revelação direta. E aqui entra aquilo que o apóstolo Pedro escreveu em 2 Pedro 1, 20 e 21. Sendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então ele fala: dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Não, como traduz a Corrigida Fiel, ou de modo algum, como traduz a ARA, a Almeida Revista Atualizada. A palavra grega aqui é mei, que é um negativo absoluto, é um não, nunca. Certamente que não, de modo nenhum, de forma alguma, não. Na verdade, em grego é um advérbio de negativo absoluto, né? De um negativo absoluto, que se usa em perguntas diretas, que se espera uma resposta afirmativa. Em português seria mais ou menos assim: responda sim ou não. A pessoa fala não. Então, não. Então ele fala: não vai acontecer isso dos vivos e na frente dos mortos, como eles estavam sofrendo por isso. Fala: gente, não vai acontecer isso. Então é uma garantia absoluta. É o que nós chamamos as verdades absolutas da Escritura. Preceder, o verbo fitano, quer dizer vir antes, antecipar. Preceder, né? Ir na frente. Chegar primeiro, ter o direito de ser o primeiro. O que ele está dizendo aqui? O apóstolo Paulo ele está transmitindo a garantia dada pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele falou: gente, a garantia que eu estou dando para vocês é dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não é do homem. Eu recebi da palavra do Senhor, como ele fala na ceia. E eu dou um exemplo na ceia. Qual o texto que nós usamos na ceia hoje?
Primeiro, as igrejas, da maioria, naquelas que estão na palavra, é 1 Coríntios 11. Mano, como é que ele sabia tudo aquilo lá? Porque ele recebeu revelação, a mesma coisa isso. Então, ele deu a garantia de que os vivos em Cristo, eles não vão ter o privilégio de ir na frente, ou subir primeiro, em primeiro lugar. A ideia que eles tinham era que os vivos fossem numa espécie de classe A, e os mortos iriam por último na última classe, segunda classe. Ele fala, não é isso que vai acontecer não. E ele fala, né, ele dá essa explicação. Aí ele continua, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, porque o mesmo Senhor descerá do céu, Jesus vai cumprir a promessa do arrebatamento, que ele colocou em João 14, 2, 6, que o apóstolo João escreveu lá. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Levarei ou receberei, já expliquei isso, mas eu repito aqui, o verbo paralambano é tomar consigo, é receber perto, é associar, né, num ato de relacionamento familiar e íntimo, é receber como companheiro. Então, ele estará recebendo a sua noiva. Alarido, traduz a nossa tradução, né, Almeida Corrigida Fiel, ou dada a sua palavra de ordem, ara, a revista atualizada, traduzem a palavra keliomá, em grego quer dizer ordem, comando. A palavra indica a ordem de um general dada a seu exército. Uma alarido é um grito de guerra, é uma ordem de guerra. Então, e com voz de arcanjo, grego arcângelos. Arcanjo, o chefe dos anjos, é o anjo com grau de mais autoridade, mais elevado, né? Por isso que Miguel tem o arcanjo Miguel tem essa autoridade dada pelo Senhor. O livro apócrifo de Enoque, ele cita 4 arcanjos, o Miguel, o Uriel, o Rafael e o Gabriel. Mas, na Bíblia Sagrada, a Escritura só menciona Miguel. Razão porque a maioria dos eruditos estão certos de que o arcanjo Miguel participará do arcanjo do arrebatamento da Igreja de Jesus. Ele é o anjo sempre responsável por vários eventos, né, eventos importantes. E creio que como esse é o grande evento, depois da vinda de Cristo aqui, a sua ascensão aos céus, esse é o grande evento que vai acontecer. Então, provavelmente aqui, e como a Bíblia não narra que há mais arcanjos, mas somente um, que arcanjo foi dado para um, deve ser o Miguel mesmo quem vai dar o grito. Judas 1,9 fala, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Voz, fonei, som de palavras expressas. O arcanjo Miguel dará o grito que vai ecoar no terceiro céu. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Mateus 25,6 na tradução da Corrigida Fiel. Ou, quem usa atualizada, mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. E ele fala aí, e com trombeta de Deus. A palavra salpinx, trombeta, é a shofar, né? A famosa shofar em hebraico, a palavra hebraica shofar, que era um chifre de carneiro usado pelos hebreus. E aí então entra como profetizou o profeta Zacarias 9:14. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago, e o Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus cumpre a sua promessa. A igreja achava que os mortos seriam os últimos, mas os mortos serão os primeiros a receberem um novo corpo. O corpo glorificado. Não vai subir na frente, mas vai receber primeiramente a bênção de um novo corpo. Assim, Mateus 20:16 diz, assim os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros, né? Derradeiros quer dizer últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E ele coloca no versículo 16 que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos o que dormem. Vinda do Senhor, a palavra grega parousia, vinda, presença, chegada, advento, retorno, a vinda de um lugar. Na volta de Jesus Cristo para o arrebatamento da igreja, na primeira fase da sua volta gloriosa. Então, uma volta em 2 fases. Depois, no versículo 17, ele coloca, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.
Depois nós, os que ficarmos vivos, somente depois que os mortos em Cristo forem ressuscitados e receberem o seu novo corpo, é que nós, os vivos, né, os que estiverem vivos em Cristo, né, em Cristo, serão transformados e também receberão um novo corpo. Então, os mortos são ressuscitados já com um novo corpo. Depois, os vivos são transformados recebendo um novo corpo. Então, os mortos são ressuscitados já com um novo corpo, corpo glorificado. Depois, os vivos são transformados, todos aqueles que estão em Cristo. Só. Depois nós, é um pronome plural, né? Nós. É um plural em grego, aimsi. É o plural de ego, de eu. Né? Quando você fala o seu ego, ego é eu em grego. É o seu eu, né? A gente traduz, porque ego é eu em grego. É o pronome pessoal da primeira pessoa do plural. O apóstolo Paulo esperava a volta de Jesus para arrebatar a igreja a qualquer momento, sem os sinais que ele falará em 2 Tessalonicenses 2. Então, naturalmente que também o apóstolo Paulo esperava o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Aliás, como eu já expliquei no começo, na primeira, não sei se foi na parte 1 ou na parte 2, contando as datas, 1 Tessalonicenses foi escrito no ano 50, Mateus no ano 60. Então, Paulo, quando ele fala aqui a sua expectativa, a revelação que Deus lhe dá, que Jesus lhe dá, ele mostra que o arrebatamento ele era mesmo antes da grande tribulação. Mateus 24, só 10 anos depois. Então Jesus não ia usar o apóstolo Paulo usar o apóstolo Mateus para contradizer o outro, né? Seremos arrebatados. A palavra arpazo, ela foi bem comentada e explicada na mensagem 2. Aqui, arpazo, eu vou resumir assim: arrebatar, arrancar e levar com força. Raptar é a retirada da pessoa de um local onde ela se encontra e levá-la para um outro local, mediante o uso de força. É pegar, levar à força, roubar, capturar, agarrar, apanhar, arrebatar. É sempre com uma ideia de forma súbita, né? Que não se espera que aconteça, usando muita força com a ideia de livrar de algum perigo ou alguma coisa. Eu já dei o exemplo, é como se você visse de repente vai vir um ônibus, vai pegar uma criança, você está perto, o que você faz? Você arrebata a criança, você tira a criança. Qual que é a finalidade? Você arrebata para que ela não seja atropelada pelo ônibus. Então assim, o arrebatamento é para a igreja ser tirada de algo, ela não vai passar por algo, que é a ira de Deus, que é a grande tribulação. Serão arrastados pelo poder divino e levados para o encontro com Jesus, que somente os escolhidos, como eu já li aí o texto, né? Naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado, 2 estarão juntas moendo, uma será tomada, outra será deixada, 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado, né? Lucas 17, 32 ao 36. Jesus vai se levantar do seu trono e vai raptar a sua igreja deste mundo, como está em Hebreus 10, 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Então ele vai sair de lá e vai vir nos tirar desta terra. Aleluia. Juntamente com eles, aqui, Paulo então resolve toda a questão de dúvida da igreja. A palavra ramá, em grego, é ao mesmo tempo, é de uma só vez, juntos, simultaneamente. Quer dizer, simultaneamente quer dizer que acontece ao mesmo tempo. O arrebatamento é um acontecimento profético, rápido, e um prêmio para os cristãos fiéis. E ele é da graça de Deus. Então, nem os mortos ressuscitarão primeiro, que vão ressuscitar primeiro, que vão receber os corpos novos primeiro, serão arrebatados em primeiro lugar. Nem os vivos que receberão seus corpos novos e serão transformados, serão arrebatados em primeiro lugar. Os dois grupos serão arrebatados ao mesmo tempo, um ao lado do outro. Então o texto, por isso que ele fala juntamente, a palavra no grego aí, a palavra ramá, ela quer dizer simultaneamente, isto é, ao mesmo tempo. É quando você escuta assim, olha, uma tradução simultânea. O sujeito está falando em inglês, o outro está traduzindo. Então ao mesmo tempo, não é aquela tradução que pega um vídeo depois. Não, é uma tradução simultânea, no mesmo momento. Então, os mortos em Cristo ressuscitam já com o corpo glorificado. Os vivos são transformados e recebem o corpo glorificado. E juntos, os dois são arrebatados para as nuvens a se encontrar, aleluia, com o Senhor Jesus Cristo. Nas nuvens, a palavra nephelei em grego
Nuvem. Nuvem, o que é nuvem? É um conjunto visível de partículas ou gotas pequeninas, né, de água ou de cristais de gelo em suspensão no ar e que dão origem a chuvas. Essa bênção de Deus. A palavra aqui, quando Paulo escreveu, mesmo sendo o grego, ele indicava a nuvem teofânica que conduziu os hebreus no deserto, que modernamente, os hebreus e os árabes vieram a chamar de Shekinah e acabou sendo aceita pelos cristãos. Embora eu deva dizer que a palavra Shekinah, ela não existe na Bíblia. É um termo posterior, correto? Ela vem de Êxodo 40:35. Lá está escrito assim: de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia. O verbo aqui é shahan, sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, Shekinah, ela vem do verbo shahan, que significa habitar, permanecer, fazer morada em tabernáculo, tabernacular. Ao que parece, a origem do uso dessa palavra se deu com os escritores do Targum. O Targum é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o aramaico. Teve a Septuaginta, que traduziu o original hebraico para o grego, e tem a tradução do original hebraico para o aramaico, que é o Targum, correto? Então vamos lá. Foi feito isso no século 6 a.C., que começaram a usá-la de modo a indicar a glória de Deus manifesta ou manifestada aos homens. E depois os judeus esotéricos, que já vinha uma linha de judeus que procuravam esses movimentos esotéricos, começaram a usar a palavra Shekinah na Cabala, pelos judeus esotéricos. E aí acabou sendo generalizada também para o meio cristão. Mas a gente deve dizer que, seja Shekinah ou não, a igreja vai ser recebida pela glória da presença do Senhor Jesus. E o nome aqui não me interessa, interessa é a pessoa do Senhor Jesus. Jesus virá do mesmo modo que subiu, promessa que está lá em Atos 1:9. O anjo disse: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-a dos seus olhos. Atos 1:9, na tradução da Corrigida Fiel. A revista atualizada traduz: dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Da mesma forma com que Jesus, a igreja ressuscitada, transfigurada, glorificada, ao ser acolhida pelo seu Senhor, ela será afastada dos olhares do mundo por meio das nuvens. Assim como ele foi, né, foi se afastando e subiu. A igreja também vai. Só que o dela vai ser bem rapidinho, né? Muitos ímpios e muitos cristãos que viveram como ímpios, na verdade, irão lamentar não terem dado crédito às mensagens que falavam sobre estar preparados para o arrebatamento da igreja. Um tempo de apostasia, é um tempo de rebelião, um tempo das pessoas estarem se tornando mundanas, cada vez mais abandonando as coisas de Deus, e naturalmente que o arrebatamento não é prêmio. Ele é a graça de Deus para aqueles que buscaram com sinceridade. A ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos em Cristo, sendo arrebatados até as nuvens, levará o tempo de um piscar de olhos. Em 1 Coríntios 15, 51, 52, o apóstolo Paulo escreveu assim: eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Momento, a palavra átomos, que não pode ser dividido ou cortado em dois, de um momento, né? É um momento de tempo que ele fala, né? Num abrir e fechar de olhos. O evento do arrebatamento, ele durará o tempo de um piscar de olhos, ou seja, ele vai durar de 100 a 150 milissegundos, porque o olho humano ele pode piscar 5 vezes em um segundo, ou até 17 vezes por minuto, segundo aí os especialistas, né? O músculo que faz o olho piscar é o mais rápido do corpo humano. Para a gente ter uma ideia de tudo isso daqui, a velocidade da luz ela é de 300 mil quilômetros por segundo, no vácuo. Você pisca o olho, a luz já deu 7,5 voltas em torno da Terra. Rapidinho. A encontrar o Senhor nos ares, ele vai cumprir a profecia do profeta Miqueias 1:3. Porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra, e nós estaremos com ele. A palavra arrebatamento, ela vem de rapturo, tradução latina do grego harpazo,
que significa rápido, apanhar e levar embora de repente. A encontrar, a palavra apanteises fala de um encontro amigável. A palavra apanteises, ela era usada na recepção do imperador, ou de uma autoridade muito importante, pelos moradores de uma cidade, que eles saem para dar as boas-vindas ao seu hóspede de honra, com festa e celebração. E depois o acompanham para dentro da cidade. Então, os hóspedes vão ser levados até as nuvens, encontram o Senhor e vão para a casa dele, né? A casa do Pai. Nos ares, a palavra air, essa palavra air, o ar, a região atmosférica, é o primeiro céu, a uma altura de mais ou menos 120 quilômetros. A linha Kármán, por exemplo, a 100 metros de altitude, é considerada como o limite entre a atmosfera e o espaço exterior, quer dizer, entre o primeiro e o segundo céu. Alguns pensam aqui, alguns autores pensam que o arrebatamento vai até a altura da camada de ozônio, uns 35 quilômetros de altura, né? Seja 100, 35, 120, isso aí é o que menos importa. O importante é estar com o Senhor. A igreja, quer dizer, todos os santos salvos pela redenção de Jesus Cristo, será levada pelo Espírito Santo até o primeiro céu, e depois iremos para o terceiro céu, onde será celebrada as bodas do Cordeiro. Primeiro o tribunal de Cristo, o Bema, depois as bodas do Cordeiro. Nesse momento exato, foi removido aquele que detinha o anticristo, e ele já pode ser revelado, pois é a ocasião própria, segundo Tessalonicenses 2,6. Então, no resumo, é isso daí. Jesus vem até aí as nuvens, a igreja é arrebatada, né? Os mortos em Cristo são ressuscitados com corpo glorioso, os vivos são transformados com corpo glorioso, ambos sobem até as nuvens. Nas nuvens se encontra com Jesus, Jesus nos conduz à casa do Pai, lá nós passamos pelo tribunal de Cristo, aí cada um vai receber os galardões pelo trabalho que fez, pelos dons, por tudo que fez pela obra do Senhor Jesus aqui na terra. Aí vai ter a diferença, aqueles que gastaram o seu tempo, os seus dons, o seu dinheiro, tudo investido na obra de Deus, e aqueles que não fizeram nada, vai ter, mas tiveram fé, enfim, vai ter essa diferença daí. Então aí a salvação não é por obras, mas as obras boas, elas serão retribuídas, naturalmente serão galardoadas. A shofar, então, ela vai dar, quando tocar a shofar de Deus, né, a trombeta de Deus, e acontecer a ressurreição dos mortos em Cristo, vai cumprir a profecia de Jesus em João 5,25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então vão sair de todos os lugares, os mortos em Cristo, os que estão nas sepulturas, na terra, nos mares, nos desertos, nas matas, nas geleiras, que foram cremados, todos vão receber um novo corpo. Depois os vivos transformados, e assim todo o grupo vai se encontrar com o Senhor. E ele diz aí, e assim estaremos sempre com o Senhor. Enfim, veremos que valeu a pena toda a dedicação da nossa vida e a nossa fé em Jesus. A nossa confiança no Senhor, ela valeu a pena. Apocalipse 7, 16, 17 diz, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Que maravilha! E portanto, o que ele completa a palavra aí, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Gente, depois de tudo isso que eu falei para vocês, se consolem. A palavra é importante, quer dizer, uma palavra reveladora, maravilhosa, estupenda. Vem de encontro e fala, olha o que vai acontecer, então não tem motivo para vocês serem tristes. Ele fala consolar, a palavra paracaléu, que é de onde vem Paráclito, o Espírito Santo. Então olha assim, ó, console, dê encorajamento, fortaleça as pessoas. Aí, para encerrar, quem será arrebatado por Jesus? Está escrito aí, em Cristo, os que estão em Cristo, que morreu, e os vivos em Cristo. Muito bem, a gente pergunta, quem são os em Cristo? Para não alongar mais, a primeira regra da teologia diz que você não pode criar uma doutrina baseada em tradução, mas no original. A segunda diz que a Bíblia explica a própria Bíblia. Vamos ver, Paulo escrevendo aos Efésios. Na carta aos Efésios, ele diz e mostra claramente quem são. Então eu vou lendo o versículo e faço um pequeno comentário que é para encerrar a mensagem. Ele diz assim, antes de entrar nisso aqui, quem são os em Cristo? São os que nasceram de novo. Ele fala assim que
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, segundo Coríntios 5,17. A palavra criatura no grego é kritsis, criação, algo criado novo. Novo, aí é kainos, é um novo homem que teve um novo nascimento. Então, é um novo homem, uma nova criação de Deus. Então ele fala lá, nós vamos ler lá, vamos fazer a leitura então de Efésios. Nós vamos pegar a carta de Efésios 4, do 23 ao 32. Então ele diz assim, sendo assim, eu vos afirmo, agora nós vamos ver todo o desenrolar. Então ele fala aqui, o em Cristo é aquele que é o novo homem, o nascido de novo. Então, aqui ele desenrola mais o texto. Depois no capítulo 5 ele repete, coloca outras coisas, mas aqui está o básico que você precisa ter em mente. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais viveis como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Resumindo, não vivem como ímpios, no prazer carnal, tipo, viva hoje como se fosse o seu último dia. Viva, é o último dia aqui, mas é o primeiro dia lá. E lá que é o problema, céu ou inferno. No versículo 18 ele diz, eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Resumindo, não tem coração, em Cristo eles não têm coração duro que os afaste da vida de Deus, porque não são ignorantes da palavra de Deus. Então o que não permite? A gente vê hoje as pessoas nem se congregam mais, vive cada um do seu jeito, só vive as coisas para essa vida, deixaram de fazer as coisas para o Senhor. Por quê? Porque não estão em Cristo. Então veja bem, não é o fato da pessoa pertencer a uma ou não, dizer que é cristã, isso não quer dizer nada, é a vida dela que reflete isso, a natureza dela, né? No versículo 19, havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Os em Cristo, então, resumindo aqui, ao contrário disso, eles não perderam o quê? O temor a Deus, isso aqui é perder o temor a Deus. E fogem dos pecados e das tentações sexuais, que ele fala de impureza. Depois, no capítulo 5, ele ilustra um monte desses pecados, né? Mas aqui todas as palavras envolvem pornia, a palavra grega, ela envolve todo tipo de pecado sexual. Entretanto, no versículo 20, não foi assim que vós aprendeste de Cristo. No 21 ele coloca, se é que de fato o ouviste e nele fostes discipulados conforme a verdade que está em Jesus. A verdade é essa. São discípulos, quem está em Cristo é discípulo, na verdade, de Jesus. E existe uma diferença entre quem é discipulado e quem não é. Não tenha dúvida. Olha, a pessoa que não é, primeiro que a pessoa que não é discipulada, que ela não faz o discipulado, ela não é discipulada, ela não discipula e não recebe discipulado, ela é uma pessoa que não para em igreja. Ela não para em congregação nenhuma. Segundo, é uma pessoa que está sempre, facilmente, sendo seduzida pelas tentações, porque ela não tem ministração, ela nem ministra, nem recebe nada. É uma pessoa que ficou estacionada no tempo. Versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Não vivem, aqui resumindo, não vivem no tipo de vida cheia de pecados, como viviam nos tempos que eram ímpios. Mudou, por isso que ele fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e tem que passar mesmo. Versículo 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Olha que maravilha. E vos renoveis. Então, os em Cristo, quem está em Cristo, tiveram um novo nascimento e a mente está renovada para servir e amar a Deus. É uma coisa, é um processo, né? A cada dia vai melhorando. No versículo 24, aqui ele coloca o texto, o termo que nós precisamos. E vos revistais, quer dizer, veste, as vestes, do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, o verdadeiro, por isso que ele fala, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, o que demonstra a prática de vida que aquela pessoa nasceu de novo? Ela procura a justiça de Deus e vive em santidade. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem jeito, meus irmãos, não tem jeito de... É mentira. Então, aí a prova do seu novo nascimento é que vive uma vida de santidade na justiça de Deus. Depois no versículo 25. Por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não são mentirosos, mas dizem sempre a verdade. Por que a gente vê hoje crente, pastor mentindo?
Gente, não adianta ser pregador da palavra, ser um monte de coisa. Se não teve novo nascimento, vai ter uma vida assim. Então, às vezes as pessoas, para levar vantagem, tudo, a gente vê escândalos envolvendo, escândalos financeiros, escândalos sexuais, escândalos de casamento. Gente, é triste ver. Não adianta, gente, se não está sendo vestida do novo homem, é porque não nasceu de novo. Pode ter um monte de coisa, mas se não tiver o novo nascimento... Depois ele diz no versículo 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Que podemos dizer aqui, não dão espaço para que o diabo entre em suas vidas, mesmo quando ficam irados, pois logo fazem as pazes antes do anoitecer, antes do pôr do sol. Quer dizer, eles não demoram muito tempo, eles vão lá e resolvem aquela questão, que é o seguir a paz com todos. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, quem está em Cristo não rouba ninguém, não participa de corrupção. Por isso que vai ser difícil ser cristão e ser político ao mesmo tempo, né? Ou novo nascimento, né? Levar o nome cristão. Então não roubam ninguém, não participam de corrupção, de sonegação, de falcatrua ou roubo de qualquer tipo. Não ficam com nada que não seja seu. São honestos acima de qualquer coisa. Então são honestos. É uma palavra que aqui no Brasil atualmente ela perdeu o sentido. É o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Torpe, a palavra no grego é sapros, que significa podre, corrompida. Quer dizer, o que são isso? Traduzindo, são os palavrões e todo tipo de palavra maliciosa que transmite maldição para quem escuta. Quem está em Cristo só fala a palavra que agrega, que edifica e que transmite graça a quem ouve. No versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O que podemos dizer aqui? Não procurem, os que estão em Cristo, eles procuram não entristecer o Espírito Santo, porque eles têm o selo do Pai para o dia da redenção, no arrebatamento da igreja. Então, o que entristece o Espírito Santo? As atitudes. Aí ele cita no versículo 31, estamos chegando ao final, né? Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Se não, já viu, né? O que significa? Quem está em Cristo, ele não faz parte desse estilo de vida. Os que estão em Cristo, não. Amargura. A palavra pícria, em grego, quer dizer raiz de amargura, que muitas vezes se transforma em ódio. Então a pessoa, às vezes, é amargurada, ela se vinga. Às vezes ela não pode, como membro da família, ela vai no mais fraco. Né? Então ela se vinga, ela arruma um jeito de prejudicar, de falar mal. Infelizmente, ela tem sempre um jeito. Quando é crente que sai de uma igreja, o que ele faz? Ele fica com raiva do pastor, ele fica com essa amargura, o que ele faz? Ele começa a arrancar membro de lá. Ele tira membro daquela igreja. Jesus de Nazaré não sabe o que está fazendo. Ele acha que está fazendo mal para o pastor e não sabe para quem que ele está fazendo mal, que é para ele mesmo. A palavra ira, tumos em grego, quer dizer a fúria, que ferve de forma imediata e logo se acalma outra vez. Aquela pessoa que explode logo, aí comete um crime. Ai meu Deus, o que eu fiz? Então, né? A palavra cólera é orgei, em grego, quer dizer raiva exibida em punições, em mau humor de caráter. É uma emoção violenta. Aquela pessoa é conhecida mesmo, ela é rabugenta mesmo, ela é cheia de cólera, uma pessoa que a gente já sabe que vai reagir daquele jeito, tem medo porque sabe que vai reagir daquele jeito, já vai agredir, já vai querer, já passa para a faca, para o revólver, ainda mais agora liberou geral a coisa, então é isso daí, a pessoa vai acabar matando, por qualquer bobagem ela mata uma pessoa, né? Discute no trânsito, pá, enche de bala o outro, isso é cólera. Gritaria, a palavra krogei, em grego é gritaria, né? Popularmente é o barraqueiro, aquele que causa o maior escândalo, o maior tropé, né? Por causa, às vezes, coisas que até justificam, mas que explicam, mas nunca vai justificar, né? O cristão, aquele que está em Cristo, não é assim. Blasfêmia, em grego, calúnia, difamação, seja contra Deus, seja contra as pessoas, ou seja contra a igreja de Cristo, né? Porque às vezes fala mal de uma congregação, desce o pau e está falando mal da igreja da noiva do Senhor. Aqui envolve fofoca, mexerico, falar mal dos outros, espalhar calúnia, é todo esse tipo de coisa. A palavra malícia, kákia em grego, maldade, malícia, tanto no sentido de depravação sexual como de iniquidade, que viola e quebra os mandamentos de Deus.
E chegando no versículo 32, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, do 23 ao 32, nós lemos aí uma parte na tradução da King James, a outra da Corrigida Fiel, para facilitar o entendimento, mas a explicação ela foi pelo original grego, que independe de tradução. Então, e por último, os que estão em Cristo são bondosos, ajudam as pessoas, ajudam os irmãos, são misericordiosos, eles têm compaixão das pessoas, ele tem graça e atitude de perdoar a quem lhes magoa em suas congregações e não desistem. Então, aqueles que estão em Cristo, eles estão mesmo, estão. É aqueles que estão, não é aqueles que não estão mais. Então, eles estão em Cristo. Então, com todas as dificuldades, com todos os problemas que eles enfrentam nas suas congregações, eles estão lá, vivendo uma vida realmente coerente com o Evangelho. Então, a gente pode aprender o seguinte: tempos difíceis criam cristãos fortes. Cristãos fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam cristãos fracos. E cristãos fracos criam tempos difíceis. Por que nós estamos vivendo tempos difíceis para a igreja do nosso tempo? Porque foi criado cristãos, pastores e líderes. Uns usam o título de apóstolo, profeta, então precisando pastor, mas não é o líder geral. Fracos. Esteja preparado, meu irmão, minha irmã, você que está me escutando, você que está me assistindo. O mundo não será mais o mesmo. Nem as coisas voltarão a ser mais como antes, depois, agora, que basicamente findou uma boa parte da pandemia, ainda que a Covid está aí. Mas todo aquele celeuma que foi criado, mas o mundo já mudou. Os ímpios vão continuar vivendo para as coisas materiais e para o prazer, aquela história de viva hoje como se fosse o seu último dia. Só que você esquece que se é o último dia aqui, vai ser o primeiro dia do outro lado. E o outro lado não tem fim. Muitos cristãos, por não estarem sendo discipulados, a falta do discipulado que ele cita aqui é muito triste. Baixou demais a qualidade dos cristãos. Vão deixar de ser fiéis nas coisas de Deus, até mesmo, né? Às vezes a pessoa foi fiel por muitos anos em pequenas coisas, não era muito, mas era. Hoje vai acabar abandonando. No linguajar popular é assim: nadaram e morreram na praia da descrença. Jesus virá arrebatar a sua igreja como ladrão quando entra na casa, isto é, sem que se espere. 1 Tessalonicenses 5, 4, 9, ele diz assim, 4 e 9, os dois versículos, ele diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 22, 20 e 21, ele diz: aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Maranata, vem, Senhor Jesus. Espero que você tenha sido edificado com o texto da palavra de Deus. E colocando então a leitura final que eu encerro. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, pela tradução da Almeida Corrigida Fiel. A King James Fiel traduz assim o versículo 17. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A Almeida Revista e Atualizada traduz assim o versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quer dizer, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos que já ressuscitaram e estão com o corpo glorioso. Veja bem, juntamente, a encontrar nas nuvens o Senhor no ar, nos ares. E assim estaremos
para sempre com o Senhor. Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, vem buscar a tua igreja, vem, como eu tive no meu sonho, há 2 semanas atrás, e eu vi assim, eu dizia, está chegando a hora, está chegando a hora, está chegando a hora, o desejo tão grande, eu dizia, Maranata, vem Senhor Jesus, eu olhava para o céu e dizia, Maranata, vem Senhor Jesus, e de repente um coro de anjos começou a gritar comigo, Maranata, vem Senhor Jesus, aquelas vozes, dizem, Maranata, vem Senhor Jesus, Deus te abençoe. Eu aconselho você quer ser edificado, que você possa estar assistindo as 4 partes. A parte 1, parte 2, parte 3 e a parte 4. A parte 4 você já assistiu, se você está assistindo até aqui, você já assistiu. Mas assista as 3 outras partes, porque em todas elas eu abordei de uma forma que eu ainda não tinha feito sobre o arrebatamento da igreja. Então que o Senhor Jesus esteja abençoando você. Nós estamos então falando da volta dele, pregando a volta dele, e agora que a gente tem o privilégio, muitas vezes pregamos sobre isso e as mensagens ficaram, muita gente nem ligou. Hoje essa mensagem, para a glória do Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai estar disponível para todos aqueles que amam a sua vinda. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, que possa, se de fato as mensagens despertaram você para uma vida mais santa, uma vida de justiça, para aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo, eu creio que nós atingimos o nosso objetivo. Eu peço a você que, se você não faz, que você dê aí um clicar na mensagem aí, dê um gostei aí, que você possa estar se associando a mim, você possa se inscrever na minha conta no YouTube, que você possa acionar o sininho de notificações e que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus Cristo. Amém.